Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 35. Bons estudos! Oh, meu Deus do céu! Mas foi a minha cerca! Bicho danado! Bandido! Oi, tio, o que tá acontecendo? O gambá, outra vez, ele deve ter levado outra galinha, esse pestinha. Esse bicho tá tirando o senhor do sério mesmo, hein? Tá assim, Renato. Vai ficar muito sério pro lado dele na hora que eu pegar esse danado. Ele vai ver quem é que ganha essa competição. Esse predador vai ter que procurar presa em outro galinheiro. Peraí, competição, predador? O que o senhor tá falando, tio? Das relações entre diferentes seres vivos no mesmo ambiente. Porque esses são temas da nossa teleaula de hoje. Nesta teleaula você vai aprender o que é uma relação de predação. Vai ver a competição entre indivíduos de espécies diferentes e entre os da mesma espécie. E saber o que é a cadeia alimentar. Aí começaram a sumir galinhas e se descobriu que era um gambá que estava roubando galinha do galinheiro. Fica quieto, ô Dudu. Deixa a mamãe acabar de ler a carta do Renato. E o tio João tá ficando louco com o gambá. Amanhã nós vamos tentar colocar umas armadilhas para pegar o bicho. Era só o que faltava para as minhas férias aqui no sítio ficarem perfeitas. Conseguir pegar esse predador. Mãe, eles não estavam querendo pegar o gambá? Que história é essa de predador? Dudu, predador é o gambá. Escuta, esse gambá não vai mais levar daqui nenhuma presa. Mãe, mas o gambá não estava atrás de uma galinha? Que história é essa também de presa? A galinha presa, Dudu. Predador e presa? O que isso tem a ver com gambá e galinha? O gambá e a galinha têm uma relação que chamamos de predação. É o nome que damos à relação do animal que caça para comer, o predador, com o animal que é caçado, a presa. E isso não vale só para o gambá e a galinha. Certos animais caçam para comer, e seu alimento é outro animal. Eles são chamados de predadores. Os animais que são caçados são a presa. A relação entre eles é a predação. Peraí, tio, aqui. Aê! Agora quero ver esse predador entrar. Vai ser o ponto final na diminuição da minha população de galinhas. População de galinhas? Eu já vi esse termo pra gente, né? População do Brasil, por exemplo. População do estado do Ceará. Agora, por acaso, galinha também tem população? Tem, Renato. População é o conjunto de seres de uma mesma espécie que vivem numa mesma área. Por exemplo, a população desse galinheiro é o número de galinhas que existe aqui nesse galinheiro. Bom, então eu espero que a população de gambá seja só um. Eu também espero que só existe um indivíduo gambá aqui nessa área, aqui por perto. Você sabe, né? Quando a gente fala em espécie, indivíduos da mesma espécie, está falando em seres capazes de se reproduzir, gerando descendentes férteis. Essa história eu conheço. Que vão crescer, vão fazer a mesma coisa que seus pais para se alimentar e no final vão se reproduzir também, né? É. Um gambá, uma gambá e um monte de gambazinho. Aí esses predadores vão querer aumentar a sua população às custas das minhas galinhas. Né? Será que a população de galinhas é suficiente para a população de gambás? Mãe, uma barata! Ai, meu filho, peraí. Será que a população de baratas é suficiente para assustar a população de mulheres dessa casa? Muito engraçadinho, pelo menos entendeu o que é população. Eu é que não entendi o que a população de gambás do sítio do tio João tem a ver com a população de galinhas daquele galinheiro, além de uma comer a outra, né? É uma relação de predação. O gambá come a galinha, isso quer dizer que a população de gambás influi na população de galinhas. Então as duas populações estão se interagindo. Uma população tem a ver com a outra. Quando a população de galinhas é grande, os gambás têm alimento suficiente para realizar as suas atividades metabólicas básicas e para se reproduzir. Com o tempo,
Isso aumenta a população de gambás, que irão comer galinhas, cuja população vai assim diminuir. Diminuindo o alimento dos gambás, sua população também irá diminuir. É isso que acontece na natureza. Se a gente visse a relação da população de gambás e da população de galinhas num gráfico, ia ficar assim. Se o número de galinhas cresce, o número de gambás também cresce. Mais gambás comem mais galinhas, que então diminuem em número, reduzindo o alimento dos gambás. Sem alimento suficiente, a população de gambás daquela região também diminui. Vamos diminuir essa população de predadores das minhas galinhas. Você já imaginou, tio, que bom seria um mundo sem predadores? Ficou louco, Renato? Sem predadores, haveria um desequilíbrio total da natureza. Na verdade, são os predadores que regulam a população das presas. Sem eles, as presas aumentariam muito, criando outros problemas. É verdade, tio, eu não tinha pensado nessa hipótese. Não é uma hipótese, é um fato. Tem um caso famoso que provou isso, foi nos Estados Unidos. No estado norte-americano do Arizona, fica o Grand Canyon, onde existe uma população de veados, animais predados pelo puma, pelo lobo e pelo coiote. Uma campanha removeu os predadores e em menos de 20 anos o número de presas passou de 4.000 para 100.000. Quer dizer que eles tiraram o lobo, o puma e o coiote de lá? Tiraram. E sem os predadores, a população das presas aumentou além da conta, desequilibrou tudo. Os veados começaram a comer até a raiz do capim, a casca das árvores, destruindo grande parte da vegetação. E sem a vegetação, muitos veados morreram de fome. E o senhor não tem medo de desequilibrar tudo aqui no sítio, não? Acabando com o tal do predador gambá? Não tem perigo. Pode deixar que aqui no sítio tem uma área boa de mata para ele viver. Além do que, o problema entre esse gambá e eu é outro. Cada galinha que ele come é uma galinha a menos na minha mesa. Isso aqui tá parecendo uma competição pelas galinhas. E é uma competição interespecífica. Não vamos dar chance pro gambá. Tio João e eu é que vamos ganhar essa competição interespecífica. Que competição interespecífica? É quando duas espécies diferentes disputam a mesma fonte de alimento. Ah, já sei. Então, o gambá é de uma espécie e o tio João é de outra espécie. Ele é um ser humano. E os dois disputam a mesma coisa. As galinhas. Mãe, o gato tomou todo o meu leite. Parece que nesse caso você perdeu a competição interespecífica. Agora ele vai ver quem é que ganha no final. É bom que seja você. Porque quando duas espécies disputam o mesmo alimento, uma sempre leva a pior. É o princípio de Gauss. O princípio de Gauss foi formulado a partir de experiências realizadas em laboratórios que mostraram que duas espécies que comem exclusivamente a mesma coisa não podem viver no mesmo local ao mesmo tempo. Se isso acontecer, uma delas acaba entrando em extinção. Uma das espécies vai levar a melhor e a outra vai acabar sem alimento. A experiência que levou à formulação do princípio de Gauss está descrita aí no seu livro. Mas a competição entre espécies diferentes é só uma das disputas que cada animal está travando na luta pela sobrevivência. Existe outro tipo de competição que envolve indivíduos da mesma espécie. Competição intraespecífica é quando dois animais da mesma espécie competem entre si. E o senhor não tem um exemplo dessa competição intraespecífica, tio? Tenho sim, ó. Tá aqui na mão. As galinhas competindo entre si pelos grãos de milho são um exemplo de competição entre indivíduos da mesma espécie. E a competição não é só pela comida, não. Pode ser, por exemplo, pelo melhor lugar para fazer um ninho. Tá vendo ali meu garanhão? Eu precisava ver ele e o baio competindo pela égua malhada. A coisa foi mais feia do que esses montes de pena voando por aqui. Ué, meu. Não, solta. Ai, solta. Solta. Com isso, já vi que vocês entenderam direitinho o que é uma competição intraespecífica. É competição
Predação. Pra tudo isso precisa de muita energia. Energia? Vocês estão brincando, mas fiquem sabendo que nós podemos falar da relação entre os diferentes seres vivos também a partir da transferência de energia de um para o outro. Um ser vivo transfere energia pro outro? Mas a gente não obtém energia do alimento? É dessa energia mesmo que nós estamos falando. Quando um ser vivo se alimenta de outro, está obtendo energia. E nós podemos organizar as relações entre os seres segundo o tipo de alimento que cada um consome. É a chamada cadeia alimentar. Cadeia alimentar. Transferência de energia, não tô entendendo, tio. É simples, Renato. Olha só esse milho. Pela fotossíntese, o milho transforma a energia da luz do sol em energia química, na forma de celulose, glicose, proteínas, etc. Essa energia passa para a galinha quando ela come o milho. E é essa energia que ela usa para viver e que ela incorpora às suas células. Quando o gambá se alimenta da galinha, ele aproveita essa energia que estava incorporada em suas células. Milho, galinha, gambá. Essa é a cadeia alimentar que a gente acabou de descrever. O milho é comido pela galinha e a galinha é comida pelo gambá. Oba, chegou o gambá. Tá querendo ficar sem sobremesa? Não, mãe, eu só tô querendo participar daquela cadeia alimentar. Mas essa é uma cadeia alimentar diferente daquela, Dudu. Olha só, a gente vai comer esse assado de carne de boi. Boi que comia o capim. Capim, vegetal que transformava energia luminosa em energia química. Energia que passava pro boi quando ele comia capim. Então eu vou comer a carne do boi e a energia vai passar pra mim. Isso. Se a gente quiser representar essa cadeia alimentar, vai ficar assim. Capim, que é comido pelo boi, que é comido pelo homem. Ah, legal. Mas o que a gente faz com isso? Representar as cadeias alimentares pode servir para uma análise sobre populações que compartilham um determinado ambiente. Essa cadeia, por exemplo, mostra que a planta é comida pela lagarta, que é comida pelo pardal. Eu posso deduzir que se o pardal fosse eliminado desse ambiente, a população de lagartas ia aumentar muito. Mais lagartas iam comer as plantas, cujo número então ia diminuir. Lagarta só não é um problema aqui porque os passarinhos adoram almoçar as danadas. Sabe o que eu tava pensando, tio? Cada bicho aqui no seu sítio faz parte de uma cadeia alimentar diferente, né? Bom, se você comparar várias cadeias alimentares, vai ver que tem coisas parecidas. Tem? Deixa eu pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Vimos que milho, galinha e gambá é a ordem de uma cadeia alimentar. Planta, lagarta e pardal, a ordem de outra. Capim, boi e ser humano, a de uma terceira. Olhando bem, eu vejo que todas essas cadeias começam com um vegetal. Que o segundo elo é um animal herbívoro. E o terceiro elo é de animais carnívoros. Assim posso concluir que, em geral, as cadeias alimentares têm essa sequência. A cadeia alimentar começa sempre com um vegetal, Renato. Engraçado, né, tio? Engraçado não, é lógico. As plantas são seres capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese. Certo. E elas começam a cadeia que vai passar essa energia de um ser vivo para o outro. Tá certo, sim. E vale a pena revisar. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que predação é a relação existente entre um predador e sua presa. Viu como a população de cada animal é afetada pelo tamanho da do outro, com o qual interage. Aprendeu que chamamos de competição interespecífica a disputa de indivíduos de espécies diferentes pelo mesmo alimento. E que competição intraespecífica é o nome da disputa entre indivíduos da mesma espécie. Você também viu que cadeia alimentar é a representação da ordem de transferência de energia de um ser vivo para o outro. Deu pra perceber que os seres vivos estão sempre interagindo, né, tio? Ou entre eles, ou com o ambiente onde eles vivem. Para que o ambiente esteja sempre equilibrado, é preciso que o homem respeite essas interações.
Assim vamos estar garantindo o equilíbrio da natureza e a preservação das espécies. É isso aí. Até a próxima.